De tempo fui muito precipitada em julgar os outros. Não usei a vida como poderia ter usado. Não a transformei no que poderia ser. Não sabia fazer diferente. Eu era preguiçosa, apenas aceitava o que surgia em meu caminho. Poderia ter sido uma força a serviço do bem em minha comunidade, mas não me engajei nisso. Mantive-me afastada, e o potencial de cura que existe em mim não teve oportunidade de se manifestar, nem mesmo com meus filhos. Eu poderia ter partilhado meu conhecimento com eles. Não usei esta vida como poderia ter usado. Ela poderia ter sido mais significativa. Não importa quão longa seja uma vida. Manter ligações expressivas com outras pessoas é uma ação que se multiplica. O quebra-cabeça de Dani agora crescia e se apresentava a ela com considerável importância para sua vida atual. As vidas passadas que ela relembrou tinham lhe dado incríveis recursos que não usara nem desenvolvera em sua última encarnação. Aliás, cada encarnação tivera considerável importância para sua vida atual. À medida que a visita progredia, seu conselho mostrou-lhe simbolicamente uma flor, uma linda rosa que abriu uma pétala de cada vez. Dani relatou: estou me abrindo pouco a pouco. Estou começando a entender. Começando a mostrar minha beleza como uma flor que desabrocha. Estou nesta viagem, começando a entender o que a flor pode simbolizar. O que eu poderia ser. Estou recebendo impressões do que posso realmente ser. Se a flor receber o sol e a água de que precisa, ela florescerá. Ela precisa ser alimentada adequadamente, enquanto eu preciso concentrar-me no que é necessário para alcançar essa compreensão. Dani então relata as discussões e avaliações sobre sua vida atual. Dessa vez, preciso ser mais focada. Eles estão me dizendo que tentar não é o bastante. Tenho de fazer, e não apenas tentar fazer. Tenho sido negligente na maneira como faço as coisas. Agora sei que preciso dedicar-me totalmente e fazer tudo com intenção. Se fixar minha intenção, precisarei segui-la até o fim. Isso diz respeito principalmente a curar. É um dom que possuo. Tenho que desenvolvê-lo e não apenas confiar nele. A intuição é o primeiro passo, mas, se tenho um cérebro, é para levar isso adiante. Não se trata apenas do que aprendi. Trata-se do quanto posso me aplicar usando o que aprendi. Depois dessa descoberta, Dani aventurou-se a encontrar seu grupo espiritual e a conhecer os principais participantes de suas vidas passadas e presente. Jeremiah foi o primeiro a lhe dar as boas-vindas. Ela percebeu que o propósito geral do grupo era despertar as pessoas. Em razão disso, afirmava, estamos fazendo a diferença para aqueles que nos cercam, um propósito que é fortalecido pela capacidade do grupo de ver além do que a maioria consegue enxergar. Uma de suas tarefas espirituais era aumentar a energia curativa de sua alma. Dani conta que, ao lado de 2 membros de seu grupo espiritual, sua irmã atual, Lara, e sua amiga Antoinette Traço, está trabalhando com uma bola de energia nas mãos, mas ela não toca minha pele, parece uma bola de plasma. Essa energia de cura depois atirada como bolas de neve, de modo a equilibrar a energia negativa criada na Terra. Esse trabalho é agradável, divertido. Lidar com toda essa forte energia positiva é contagioso, e rimos muito. É uma maneira de focar a atenção, algo parecido com o Reiki. É isso que o Reiki é na Terra. Depois dessa primeira sessão Dani contou que, num estado totalmente desperto, recebeu uma imensa carga de informações. Parecia estar recebendo todos os recursos necessários para recuperar o terreno perdido. 6 meses depois, ela veio à sua segunda sessão de V. Dessa vez, regrediu a uma vida cheia de desafios como Marie, que sofria abusos do marido cruel. Era uma mulher simples, com dons naturais de cura, que usava ervas para tal. Mas descobriu que não conseguia lidar com o abuso e desistiu de viver. Essa vida estava cheia de lições sobre estar na extremidade receptora, e ela se lembrou de que, na vida anterior a essa, fora um cruel soldado.
Sua segunda sessão de VV se revelou uma maravilhosa confirmação da primeira. Danny revisou seus registros akashic na biblioteca. Nota: em sânscrito, akashic significa espaço. A filosofia hindu usa o termo para descrever o espaço que representa um sistema universal, e registra todos os pensamentos, palavras e atos de nossa vida. Quando estão em transe hipnótico, as pessoas podem ser influenciadas por uma lembrança consciente desse conhecido termo kármico. Os sujeitos de VV que revisitam sua biblioteca espiritual pensam nesses registros como diários de vida ou como uma espécie de televisão celestial instalada para utilização. Visualizar a biblioteca espiritual numa sessão de VV é uma experiência profunda, de alta consciência. Fim da nota. Os registros, a princípio, parecem um velho livro surrado, mas depois revelam camadas multidimensionais de significado, pelas quais se evidencia uma grande revelação. Voltei ao lugar onde devia ter chegado por uma rota diferente. Depois de um grande desvio, quando tinha 17 anos. Houve outras descobertas no local de seleção de vidas, e ela teve a confirmação de que sua vida atual, como Danny, tinha tudo a ver com cura. Estou um pouco atrás de onde deveria estar. Podia ter atingido esse ponto mais cedo, mas estou no caminho correto. Meu entusiasmo é um dom, um instrumento para ajudar as pessoas. No fim da segunda sessão de VV, um cadeado foi removido de seu coração, e ela relatou ter sentido um imenso alívio. O quebra-cabeça de Danny está finalmente se formando, criando uma imagem coesa. Nossas sessões iniciais de regressão a vidas passadas deram a Danny o impulso para desenvolver-se. Sua primeira sessão de VV trouxe confirmação, orientação e recursos. A segunda sessão de VV esclareceu a ela que tudo está de volta ao caminho certo nesta vida. Em suas próprias palavras, posso sentir que, finalmente, dei um salto da beira do precipício. Posso voar ou querer, não sei para onde estou indo. À medida que as sessões continuaram, progrediram sua compreensão e resolução, e agora o quebra-cabeça está completo. Danny passou por um treinamento intensivo para tornar-se uma terapeuta cognitiva, e hoje se dedica em tempo integral a essa prática, dando sua contribuição à vida. 5. Escolhas e mudanças de vida. Sophia Kramer, Nova York e Kiel, Alemanha. Instrutora internacional e escritora especializada em hipnoterapia, regressão, sistemas familiares, trauma e reconciliação. Em meu trabalho de VV, costumo tratar de pessoas que estão sofrendo com a morte de um ente querido. Frequentemente, elas querem fazer contato com o espírito da pessoa amada e saber como ela está depois da morte física. Em geral, tem urgência desse contato para se sentirem capazes de levar a vida adiante. Essa pode ser uma experiência de cura que traz aceitação, quase sempre aliada a uma bênção do ser espiritual. A pessoa que ficou na Terra e ainda precisa vencer os desafios da vida. Também existem pessoas que procuram a terapia de VV porque querem saber se estão no caminho certo. Desejam conhecer seu propósito de vida ou resolver questões específicas a respeito da carreira, da família ou de importantes mudanças de vida. Vou partilhar com o leitor a experiência de uma sessão de VV conduzida na África do Sul que mostra as mudanças positivas que ocorrem quando seguimos o propósito de nossa alma. Estou a caminho de Joanesburgo, onde fui convidada a conduzir sessões de VV. A África do Sul é um país de incrível beleza, rico em cultura, tradição e originalidade, mas que ainda luta com mudanças e ajustes depois da injustiça e do desequilíbrio do apartheid. Sinto que com minha experiência em terapia sistêmica e regressão, em especial a regressão à vida entre vidas, posso ajudar a curar pessoas e a essência desse extraordinário país. Andrew é um sul-africano na casa dos 30 anos. Tivemos uma conversa por telefone, na qual me contou que já tivera uma experiência com hipnose muitos anos atrás. Ao encontrá-lo no consultório de um colega, percebo que Andrew é um homem objetivo e extrovertido que se descreve como empreendedor e dinâmico,
bem-sucedido no trabalho e concentrado em suas conquistas e no conforto material. É casado e tem um filho pequeno. Não tem nenhuma religião e não se considera particularmente espiritualizado, mas tem uma mente aberta e acredita que nossa sessão lançará luz sobre suas dúvidas. Andrew e a mulher estão preocupados com seu futuro na África do Sul, especialmente com a segurança dos filhos, um menino pequeno e outro que está prestes a nascer. Embora tenham uma condição financeira estável, uma grande família e muitos amigos, estão pensando em deixar o país. O futuro da África do Sul é a maior preocupação de Andrew, mas ele também tem dúvidas sobre seu propósito de vida e vontade de vencer o medo do fracasso e da rejeição. Andrew reage muito bem à indução e ao relaxamento. Seu corpo responde bem a imagens e afirmações de segurança. Ele mergulha tão profundamente, que sua voz se torna muito suave, de modo que preciso ficar muito atenta para entender suas respostas. Regredindo à infância, onde vivencia um momento feliz como bebê, Andrew sente como se estivesse realmente lá. Ele é aquele bebê, e responde com uma vozinha de bebê. Gargalhadas infantis e movimentos corporais refletem o momento. E sempre impressionante testemunhar o processo de meus pacientes, acompanhá-los na experiência, em sintonia com o momento, de um lado, no papel de facilitador da experiência, e de outro, mantendo um distanciamento para deixá-los vivenciar plenamente a experiência interior. Andrew bebê é capaz de lembrar detalhes de seu ambiente que o Andrew adulto não teria condições de reconhecer racionalmente. Isso é especialmente bom para ele, que, em nossa conversa inicial, relatou problemas com a mãe. Agora, como bebê, consegue recapitular cenas construtivas, que ancora para ele como um recurso para o futuro. No ventre materno, Andrew é capaz de responder a muitas perguntas sobre seu corpo, sua alma e a integração entre ambos. Ele percebe que seu caráter espiritual é mais leve, menos sério e mais despreocupado. Pergunto-lhe se gostaria de integrar um pouco dessa energia despreocupada em seu corpo físico, e ele diz que sim. Então, algo surpreendente acontece. Andrew começa a respirar profundamente, absorvendo a energia em seu corpo, inspirando e expirando com força, a ponto de ficar vermelho e depois roxo. Digo a seu corpo para aceitar essa energia, para integrá-la a cada célula de seu ser. Então ele relaxa, com um brilho no rosto, sentindo-se muito feliz. Depois que Andrew completou seu carregamento de energia anímica, alegre e despreocupado, o próximo passo seria guiá-lo a uma vida passada, de preferência a sua vida mais recente. Mas o espírito de Andrew estava ansioso para ir ao reino espiritual. Então ele se elevou e viu extensões de terra abaixo dele. Imediatamente, uma grande força o puxou para cima. Ele percebeu um tubo de luz, subiu cada vez mais alto, e confiou na ajuda divina enquanto deixava o pesado resíduo físico para trás. A luz lhe trouxe muito conforto, e o espaço à sua volta tornou-se cada vez mais brilhante. Depois desse puxão em direção à luz brilhante, seu rosto iluminou-se de felicidade, a sensação tornou-se cada vez mais forte e, então, de repente, Andrew ficou em silêncio, totalmente em paz, e lágrimas começaram a escorrer por sua face. Nota: o portal que as almas atravessam para ingressar no mundo espiritual e comumente chamado de efeito túnel. Luzes brilhantes costumam acompanhar essa manifestação. Fim da nota. Andrew contou que estava vendo um ser de luz que o recebia com um abraço, envolvendo-o em energia amorosa. Ele está aqui para me confortar. É como um irmão. É meu guia. Andrew, então, conectou-se a Zeshu, nome que por ele foi lembrado e pronunciado para mim. Ele conseguiu reconhecer a energia de seu guia, percebendo que já a sentira antes. Então descobrimos que Zeshu chamava Andrew por Estrel, seu nome mortal. Zeshu está sempre comigo, afirmava Andrew com convicção. Nós nos comunicamos com sentimentos telepáticos. E então aconteceu de novo. Andrew, Estrel começou a absorver a energia de seu guia,
no corpo físico, numa experiência ainda mais forte que a primeira. Eu via respirar intensamente, inflando o corpo com aquela poderosa força de amor. Mais uma vez, sua pele adquiriu uma coloração vermelha e roxa, seu corpo elevou-se, as lágrimas escorreram por seu rosto, até que, finalmente, voltou a ficar calmo e feliz. Zexu, disse Andreu. Estreu, que estava muito contente com seu desempenho na vida atual e que sua maior conquista era ser bom, honesto e fiel a si mesmo. Zexu afirmava que estava com Andreu, Estreu há muito tempo, que atravessaram juntos as dificuldades, e agora estava orgulhoso do comportamento dele em comparação ao que tivera em outras vidas passadas. Cada vez mais, no meu trabalho, vejo que não existe julgamento no mundo espiritual. Em nossa condição humana, criticamos os outros e nós mesmos, mas nosso guia e nosso conselho nunca nos julgam. Andreu era um homem muito duro consigo mesmo. Teve uma mãe rígida e, muitas vezes, achava que não correspondia às expectativas. Enfrentava problemas de autoestima e, agora, no mundo espiritual, seu guia lhe garantia que bastava ser ele mesmo. Andreu percebeu que era o seu próprio e maior juiz, e que recebemos compaixão e compreensão no mundo espiritual. Estreu subiu ainda mais alto. Estou de pé numa sala, uma espécie de semicírculo. Há muita luz. Há também outros seres e todos eles estão vestidos como Zexu, com túnicas marrons. Sinto muito amor. E humor. Estreu contou 5 membros no conselho, e Zexu estava ao fundo, atrás dele. Agora todos estão se sentando no chão e está ficando escuro. Vejo um teto arredondado. Eles me pedem para me sentar com eles. Estão olhando para mim. Começo a formular algumas perguntas para serem dirigidas aos membros do conselho, mas Astreu afirma, eles estão curvados e ficando muito sérios. Oh! De repente, ele começou a chorar copiosamente. Eles me mostram a África como ela é hoje. Uma imagem da África. Sinto a dor profunda que ela sente. Percebi que isso era muito aflitivo para Andreu. Ele continuou, eles me dizem que posso deixar a África se eu quiser. É fácil. Será muito fácil. Perguntei a Andreu se ele se sentiria culpado se decidisse partir e deixar outras pessoas para trás na África, ao que respondeu, não. De jeito nenhum. Eles devem construir seu destino tanto quanto devo construir o meu. Não tenho medo. Nós escolhemos nosso destino. Andreu ainda respirou pesado, estava profundamente tocado. Com o coração aberto, enviou energia de cura daquela alta fonte para a África do Sul. Aceitou seu caminho e enviou amor e energia de cura para todos os seres, homens, animais, plantas e criaturas dessa nação. Zexu também estava de pé, no centro do círculo, sorrindo para Andreu, que me dizia, ele quis me dar essa lição. Então, um dos membros, no meio do círculo, se comunicou telepaticamente com Andreu/Estreu, você pode deixar o país sem problemas. Mas parta com gratidão. Existem muitas coisas boas na África do Sul. Seja um mensageiro das coisas boas do país quando for para um novo mundo. Andreu, Estreu viu o planeta Terra de cima. Perguntei-lhe se podia dizer onde seria seu novo lar. Tudo o que consigo ver é a Austrália, respondeu. O conselho continuava a fornecer-lhe mensagens e imagens, e meu paciente as via como se usasse uma lente zoom, para explorar mais detalhes sobre a Austrália. Andreu, Estreu ainda sentia vontade de chorar e lamentar, mas começava a se concentrar mais no que recebia do conselho. Durante esse período, sua impressão sobre o conselho começou a mudar. Andreu explicava, são os mesmos seres e Zexu também está aqui, mas eles não estão usando mais as túnicas marrons. É tudo muito brilhante. Eles estão usando longas túnicas douradas. Ainda existe o semicírculo, ele brilha, e há um pódio. À esquerda, ficam os mais importantes e o que fica no centro é o mais poderoso de todos. Até o pódio é fulgurante, parece de vidro ou de cristal. O teto também é de cristal.
Zexu está comigo, atrás de mim. Parece uma sala na universidade, só que mais formal, semelhante a um tribunal. Com seres de luz no pódio. E eles parecem sábios juízes. Nota 20. Mesmo sob hipnose, a mente humana tenta dar sentido ao que está sendo visto, lembrado, usando a informação de que já dispõe, de experiências e conhecimentos anteriores. Um sujeito pode ligar essas referências a imagens que viu antes de permitir que o verdadeiro significado chegue à sua mente. No início da reunião do conselho, a formalidade do ambiente pode levar algumas almas a interpretar erroneamente o que as aguarda. Alguém pode pensar que lembranças de uma audiência anterior do conselho, depois de outras vidas, surgirão imediatamente, mas para algumas almas isso nem sempre acontece. Por causa de sua precondição consciente na Terra, alguns pacientes de Vevo acreditam ver um tribunal e juízes aguardando por eles assim que entram na sala. Durante milhares de anos, o dogma religioso e a superstição sobre o mundo afirmaram que estamos fadados à punição e retribuição por nossos pecados no momento da morte. Tudo isso é falso. O mundo espiritual é um espaço de amor e perdão. A primeira coisa que as almas veem na sala são os anciãos aguardando por elas, em geral sentados num pódio talvez em semicírculo. Essas posições podem variar, mas, a princípio, a cena dá a sensação de um tribunal com figuras de autoridade. Nesse caso, Andreu se recupera rapidamente e percebe que os anciãos não estão usando túnicas escuras. Ele também afirma que eles estão sorrindo. Nas reuniões do conselho, os anciãos podem sorrir ou ter uma aparência mais séria, mas em pouco tempo todas as almas ficam sabendo que a razão da reunião é ajudá-las a avaliar o passado e planejar o futuro. Fim da nota. Ele se sentia em sintonia com os juízes. Não é ruim, é quase divertido. Eles estão ansiosos por partilhar. Não adie o que tem de fazer, eles dizem. Vá. A porta da oportunidade está aberta. Mas nem sempre ela estará escancarada. Andreu olhou para eles, que lhe sorriram calorosamente e, de novo, mostraram uma imagem da Austrália, que parecia clara e positiva. Então eles demonstraram uma imagem da África do Sul que parecia coberta por um véu cinza. A essa altura, fiz a Andreu mais algumas perguntas sobre sua mudança de vida, e ele continuava recebendo mensagens na forma de imagens visuais, sensações cinéticas e frases. Pessoas vão surgir para ajudá-lo e orientá-lo. Confie nisso. Isso vai acontecer. Nota. Nesse caso, as imagens sensoriais e visuais da África do Sul e da Austrália foram criadas pelo conselho de Andreu e descarregadas em sua mente. Isso foi feito durante um profundo transe na sessão de Vevo para lhe proporcionar informações e ajudá-lo a fazer escolhas no presente e no tempo linear da Terra. O leitor não deve absolutamente concluir que esse tipo de ensinamento para uma tomada de decisão ocorrerá com todo mundo durante uma sessão de Vevo. Diversas outras pistas são oferecidas. Esse caso, de fato, ilustra um importante fenômeno espiritual, à medida em que, como almas na vida depois da morte, temos a capacidade de ver o passado e até possíveis acontecimentos futuros de que vamos participar. Esse processo de revisão visa o crescimento. Parece-me que a ciência da mecânica quântica só agora está alcançando o que nossos sujeitos de hipnose em V já vêm relatando há anos. Os cientistas estão aprendendo que partículas subatômicas, atuando sob a influência de ondas vibratórias de energia, registram e armazenam todas as imagens da Terra, animadas e inanimadas. Os acontecimentos representam padrões de pura energia vibratória, de modo que nenhuma experiência humana se perde para sempre, a ponto de não poder ser recuperada na vida após a morte, onde o tempo não existe. Aparentemente, deixamos impressões de nossa energia em todos os lugares geográficos onde nossa presença ficou permanentemente registrada. Essas ondas de energia também têm a capacidade de criar uma infinidade de padrões alternativos para possíveis acontecimentos futuros em nossa vida.
O conselho preferiu não mostrar a Andrew o seu futuro por duas razões. Ele não está fixado em pedra, e até mesmo um mero vislumbre do que poderia acontecer a ele, nesta vida, poderia impedir a manifestação do livre-arbítrio e da autodescoberta. Ainda assim, como vemos em outros casos relatados neste livro, o passado, o presente e o futuro existem em contínuo espaço-tempo, no mundo espiritual. Fim da nota. Então, os membros do conselho de Andrew lhe deram uma profunda lição, fazendo-o enfrentar o medo da rejeição e do fracasso. Ele se sentiu transportado de volta ao ventre materno, mas sem perder a conexão com o conselho. Mostraram-lhe que foi sua escolha enfrentar esse problema nesta vida. Percebeu que a sua mãe também se sentia rejeitada pela mãe dela, mas que fora perfeita em lhe dar oportunidades para superar o medo do fracasso e rejeição. Então, ele foi capaz de sentir compaixão pela mãe e perdoá-la. Ela não sabia. Ela cometeu erros na vida. Nós dois tínhamos o mesmo problema. Perdão. Esse é o único caminho. O conselho fez sentir e ver as circunstâncias de sua vida. Andrew percebeu que, ainda no ventre materno, essa era a lição que a sua alma eterna queria aprender. Não existia rejeição. Não é problema meu. Não devo tomar isso como pessoal. Se os outros não conseguem ocupar o meu espaço, é problema deles, não meu. Esperam que eu seja eu. E tenho de ficar mais alegre, sou sério demais. Preciso viver mais de acordo com o meu verdadeiro ser. Ninguém rejeita meu ser. Ele está conectado ao meu eterno eu. É difícil entender. Por considerar que, por duas vezes, ele conseguir absorver no corpo a energia dos ensinamentos, perguntei-lhe se gostaria de fazer isso novamente. Antes que eu pudesse terminar a pergunta, Andrew recebeu uma carga de informações. Depois disso, é evidente que a sessão estava caminhando para o fim. No trabalho de ver, isso é realmente notável. Você sente, você sabe, quando termina. A energia muda quando a sessão chega ao fim. Andrew teve uma última visão do conselho, com a presença de Zexu, e sentiu uma profunda cura e um forte rejuvenescimento corporal. Ele absorveu isso por um instante, antes que eu trouxesse de volta ao presente. Essa sessão mostrou várias coisas. Primeiramente, que uma pessoa que não tem religião, não se dedica a nenhuma prática espiritual, não medita e nem pratica algo semelhante, pode mergulhar muito fundo e receber uma grande quantidade de informações por meios visuais, cinéticos e auditivos. Às vezes, é difícil absorver todas as mensagens que são descarregadas. Como é muita informação para a mente e corpo processarem, elas são transmitidas ao corpo e à mente gradativamente. Fica mais suportável. Também é interessante notar que o conselho pode nos ajudar a fazer escolhas de vida importantes. Neste caso, vimos que, por meio de imagens, o conselho transmitiu a grande mensagem sobre a África do Sul. 2 meses depois, tive notícias de Andrew. Ele, a mulher e o filho estavam em Brisbane, na Austrália. Levaram 6 semanas para fazer a viagem, receber orientações e informações. Ele estava excitado ao relatar que já tinham encontrado o bairro onde queriam morar. Cerca de 2 semanas depois, planejamos nos encontrar para almoçar em Sydney, onde eu estaria a trabalho. Todos eles estavam felizes com a experiência da viagem à Austrália. Andrew contou que sentiu uma mudança tão grande desde sua sessão de ver, que confiava nas mensagens que recebia e seguia religiosamente, até o fim, os planos traçados com a ajuda de seu guia e de seu conselho. Estou surpreso por ver a facilidade com que tudo está se encaixando em seu devido lugar, confidenciou. Desde minha sessão de ver, as coisas parecem correr perfeitamente. É como se eu estivesse sendo guiado durante todo o caminho. Muitas portas se abriram. Fiz novos amigos que me apresentaram a pessoas capazes de me ajudar profissionalmente. Com isso, várias novas oportunidades surgiram, e estou estudando diferentes opções para meu trabalho aqui na Austrália.
É incrível como a vida muda quando você obedece aos propósitos de sua alma. Talvez isso se deva à atitude positiva de Andreu na vida. A esposa de Andreu contou que o ambiente é seguro para os filhos e que o sistema educacional lhes oferece muitas possibilidades. Será muito melhor para nossa vida familiar e para os nossos filhos, salientou. Embora visse muitas possibilidades na Austrália, Andreu continuou comprometido com a missão que recebeu em sua sessão de vida. Conto a todo mundo quantas coisas boas e incrivelmente belas a África do Sul tem a oferecer. Continuarei sendo um mensageiro de nosso país e trazendo o melhor da África do Sul para o nosso novo lar. Prometi Exeixo que faria isso e, cumprindo essa promessa, estou obedecendo ao propósito de minha alma. 6. Uma visão do Conselho de Anciãos. Deborah Brownlee, Bedford, Inglaterra, praticante de TLE técnicas de liberação emocional, e instrutora especializada em questões femininas, vidas passadas e hipnoterapia de vida entre vidas. As pessoas que procuram a regressão à vida entre vidas, em geral, já estão familiarizadas com os livros escritos pelo Dr. Michael Newton. Não é de admirar, portanto, que a leitura de histórias tão inspiradoras sobre a vida depois da morte desperte um profundo desejo de passar pela experiência. Na época de sua terapia de VEV, Elaine não tinha conhecimento dos livros de Newton, nem da estrutura do mundo espiritual. O que torna a sua sessão de VEV fascinante para mim não é apenas o frescor da viagem espiritual, mas também a validação, em primeira mão, do material contido nos livros. A mente, às vezes, constrói dúvidas e expectativas, de modo que o paciente pode chegar com uma série de ideias preconcebidas sobre sua vida como espírito entre uma encarnação e outra. Felizmente, os guias têm ideias diferentes e dirigem cuidadosamente ação e energia para garantir que a sessão seja reveladora e gratificante, permitindo que o paciente faça a viagem espiritual capaz de satisfazer suas necessidades. Não é possível descrever a experiência de ver por escrito, ela desafia qualquer explicação. O foco pode ser a solução de problemas desta vida, mas assim que se conecta às lembranças da vida espiritual, a pessoa é capaz de sentir o amor infinito que lhe é oferecido nesse lugar, que acompanha em todas as encarnações, assim como o amor de seu guia, a sabedoria de seu conselho, a profunda ligação com seus companheiros espirituais, e essa é uma experiência avassaladora. Uma vez inundada por esse amor, a pessoa não pode se sentir sozinha ou em dúvida. É como ter conexão com a internet espiritual aberta. Ao lembrar-se de sua vida entre vidas, a pessoa torna a vivenciá-la e a se conectar com sua inteligência espiritual. Então, as lutas da vida cotidiana empalidecem em sua insignificância porque são vistas de uma perspectiva adequada. O encontro com o Conselho de Anciãos é o acontecimento mais importante que um espírito experimenta entre vidas. Assim, a lembrança de terem se apresentado a esses sábios, entre suas vidas, é muito significativa aos pacientes. Em geral, somos acompanhados por nosso guia, que atua como mentor, enquanto os anciãos nos interrogam sobre o nosso progresso e avaliam os resultados. Para almas que ainda estão encarnadas, esse fórum é como a visão que temos dos seres divinos quando entramos no mundo espiritual. O que torna esse caso singular é que, antes de sua vida atual, Elaine foi convidada pelos anciãos a participar do conselho, que é a mais alta forma de avaliação da alma que conhecemos no mundo espiritual. Como esses seres elevados a que chamamos anciãos já terminaram suas encarnações há muito tempo, não podemos colocá-los sob hipnose na Terra para conhecer seus segredos. O aspecto convincente dessa narrativa em comum é que Elaine provavelmente está sendo preparada para realizar sua vocação espiritual como guia num futuro próximo. E possível que, a título de preparação, ela tenha recebido uma breve doutrinação nos mistérios de uma reunião do conselho. Na época em que esse caso me caiu no colo, era meu primeiro ano de prática na terapia de vida. Hoje, eu teria feito muitas outras perguntas a Elaine. Entretanto, naquele momento,
Percebi que poder descrever o caso para mim era, para Ellen, uma grande honra. No mundo espiritual, um ancião está acima até mesmo de um guia experiente em termos de desenvolvimento. Esse caso ilustra o que o treinamento, num conselho, significa para um espírito de nível 4 ou V, que está preparado para assumir mais responsabilidades de supervisão. A essência da existência de um espírito é solucionar problemas durante suas encarnações físicas. A função de guias e anciãos, que atuam como conselheiros de alma sob sua jurisdição, é estimular a capacidade de um espírito de tomar as melhores decisões e fazer as melhores escolhas em cada nova vida. Essa história revela as impressões de alguém que esteve na cena de uma reunião de conselho a ponto de se engajar no processo e avaliar os outros, num nível que, em geral, não é experimentado por espíritos ainda encarnados. O que aprendemos sobre os anciãos, da maneira como Helen descreve seu pequeno papel na avaliação das almas, é esclarecedor, embora ela, aparentemente, ainda seja muito inexperiente para saber quão indulgentes os anciãos foram ao tratar de suas sugestões. A conexão com o mundo espiritual, quando ainda estamos na Terra, é chamada por alguns de canalização. É como sintonizar-se com a estação de rádio correta, de modo a poder ouvir a música. A canalização é uma habilidade que pode ser aprendida com dedicação e prática. Foi nas aulas de canalização que Helen experimentou sua regressão à vida entre vidas, com expresso propósito de obter uma forte conexão com seu guia espiritual e melhorar sua canalização. Mas sua sessão revelou muito mais sobre sua vida espiritual do que ela esperava. Helen tem uma herança multirracial e foi adotada por uma família galesa logo depois do nascimento. Cresceu num ambiente de amor e segurança, mas sempre teve problemas de excesso de peso, o que gerou desavenças com a mãe adotiva e o sentimento de estar sendo julgada por sua aparência. Mas, lá no fundo, ela sabia que isso não era realmente importante. Helen acredita que é a autoestima interior que faz uma pessoa feliz e realizada. Ela se casou, mas está divorciada e tem uma filha, a quem é muito devotada. Entretanto, seus relacionamentos, a sensação de fracasso por não ter encontrado alguém que partilhasse a vida com ela, são uma fonte de contínua decepção. Além de sua formação em treinamento e administração pessoal, Helen dedicou muitos anos de trabalho a crianças com deficiência. Durante a sessão de VV, Helen relaxa facilmente e logo se conecta com lembranças de vidas passadas, que servirão de trampolim para o estado de vida entre vidas. Ela se vê num campo relvado, banhado de sol. É uma jovem com cerca de 20 anos chamada Shakira. Está lavando roupas numa riacho, ao lado de muitas outras mulheres. Elas são amigas, conversam sobre suas experiências diárias e o ambiente é de felicidade e companheirismo. Ela mora num pequeno chalé de madeiras sobre pilotes e tem um marido e um filho pequeno, Jacob. Helen lembra: meu marido é um homem alto, de cabelos crespos e barba. Seus dentes são maltratados. Ele não é uma pessoa gentil. Não sei por que me casei com ele. Ele grita e bebe muito. Jacob tem medo dele. Tenho vontade de fugir dele. Estamos numa festa, onde todos dançam. A música é alta, mas estamos numa rua horrível e mal cheirosa, que parece uma praça de mercado. Meu marido está bebendo em algum lugar e Jacob está brincando com os amigos aqui perto. Estou carregando algumas frutas, acho que são romãs, e falando com uma amiga, dizendo-lhe que quero fugir. Meu marido anda furioso, porque suspeita de que quero abandoná-lo. Vejo que ele vem à minha direção, gritando e querendo me bater. Ele grita que gastei dinheiro nas frutas. Agora estou correndo e chorando e tento esconder-me no canto de um prédio. Jacob e eu estamos abraçados, chorando. Digo a ele que tudo vai ficar bem. Mas não está nada bem, porque ele nos encontrou e está me puxando para me dar uma surra. Jacob assiste a tudo. Ele está me machucando de verdade, me sufocando. Digo a Jacob para fugir. Agora tudo acabou. De volta, sinto-me levitar e vejo cores,
cores flutuantes. É um grande alívio. Debbie, você sente algum arrependimento em relação à sua vida e à maneira como ela terminou? Ellen, eu não devia ter aceitado o que estava acontecendo. Devia ter fugido, seguido minha intuição, mas fiquei. Eu me preocupava com as pessoas e não queria desapontá-las. Meu marido me agredia porque achava que ninguém o amava. Agora sou um espírito e me movimento rapidamente. Algumas pessoas em me receber, Melanie, sua filha hoje, Sam e Eli, amigos íntimos na vida atual. Oh! Mamãe também está aqui, sua mãe atual. Ela está correndo e bufando, atrasada como sempre. É bem ela. Eles estão todos de pé, aplaudindo e rindo. Bom trabalho, garota, eles dizem. Sinto-me tão feliz e tão leve, é um grande alívio. Agora tenho de ir a um lugar de restauração, é assim que eu chamo. Vou e descanso sobre outra luz. É uma luz alaranjada que me faz brilhar. Ela me preenche. Nota. Trata-se de energia curativa da alma que retorna. É também uma energia restauradora para almas gravemente feridas. Fim da nota. D. Para que ela serve? H. Bem, é como pôr os dedos numa tomada. E incrível. Ela me recarrega. Só preciso de um pouco de energia porque ainda sou jovem, mas não aproveitei minha última vida. Foi uma vida dura e, por isso, essa energia está me fazendo bem. D. O que acontece com você depois dessa recarga de energia? H. Estou indo para um espaço imenso, que parece um coliseu flutuante. Há muitos espíritos aqui. Parece que estamos aguardando que alguma coisa comece, que alguém chegue. Parece um seminário ou conferência. Entender os propósitos da vida, é disso que se trata. Meu grupo está ali daquele lado. Junto-me a eles. Ellen vê espíritos conhecidos e os chama pelos nomes atuais, Melanie, sua querida filha, a mãe e muitos amigos. Aos poucos, ela começa a descrevê-los em termos mais espirituais, por suas qualidades energéticas. Ela conhece seus nomes espirituais também. E quando lhe pergunto como se chama, ela responde, Simeone. H. Estou vendo mamãe, Jason e Melanie. É com eles que trabalho mais. Mamãe tem equilíbrio, Melanie tem compaixão, Jason tem força, e eu, Simeone, compreendo o amor incondicional. Nota. A interação dentro de um grupo espiritual envolve o apoio mútuo entre companheiros espirituais. Existe um equilíbrio entre suas forças e fraquezas, de modo que, quando trabalham juntos durante as encarnações, um completa o outro. Fim da nota. Gostamos de nos reunir para conversar ao ar livre. Vejo-nos num campo. Há uma sensação de frescor. Aqui somos livres para rir e dizer exatamente o que sentimos. Percebo que estamos planejando uma estratégia, pondo um plano em ação. Temos de executá-lo juntos porque, quando voltarmos à Terra, poderemos nos separar. Então, quando estamos juntos no mundo espiritual, planejamos muitas vidas à frente. É assim que conquistamos nossos objetivos. Vejo que estamos sentados em volta de uma mesa quadrada de pedra que tem, ao centro, uma taça cheia de pepitas de ouro. É assim que nós as chamamos. D. Para que elas servem. H. Bem, nós as comemos, mas não assim exatamente. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Elas vão nos ajudar quando voltarmos à Terra. Vão fazer com que a gente se reconheça. Essas pepitas de ouro são uma parte fundamental de nosso plano. Quando estivermos na Terra, elas nos proporcionarão a sensação de reconhecimento. Elas dirão se estamos no caminho certo ou se encontramos a pessoa certa. Elas garantirão que encontramos quem devíamos encontrar. D. Como a sensação de déjà vu. H. Sim, é isso. Faz a gente parar por um instante e perceber que alguma coisa importante está acontecendo. D. O que acontece em seguida? H. Agora estou em outro campo muito bonito. Há dois espíritos aqui, são meus guias.
Cyrus está perto de mim. É jovem e bonito, de pele escura. Sinto que ele é um guia inexperiente. Tem um sorriso encantador e olhos de um azul profundo. Às vezes é um tanto travesso e rimos muito juntos. Vejo, à distância, uma mulher mais velha, vestida numa túnica flutuante. É uma guia mais experiente. Opas é seu nome. Ela me aparece como uma luz alaranjada sobre o ombro de Cyrus. Sinto-me em casa e sei que eles me conhecem muito bem. Preciso sentir alegria, mas manter-me no rumo certo. É essa a função de Opas. Ela conhece todas as minhas fraquezas e lembra Cyrus de não permitir que eu me deixe fascinar. Esse é o meu problema. Estou sempre procurando o amor incondicional. Essa é a minha principal característica. Não percebo quando as coisas ruins se aproximam. Como meu marido nessa última vida. Isso me traz problemas. A sensação de estar envolvida por seu carinho e de saber que eles me conhecem é incrível. Então sou prevenida, não ir tão depressa. Uma luzinha laranja em minha mente me diz para ter cuidado. Cyrus recebeu a missão de ser rígido comigo. Ele agora está me mostrando uma coisa importante, algo que vai me acontecer. Nesta vida? Sim, vai acontecer, Helen. Ele mostra onde vou viver e como vou continuar meu trabalho. Estou definitivamente no caminho certo. Uma criança virá a mim para me dizer que fui importante para muitas outras iguais a ela. Por causa disso, recebo reconhecimento, uma espécie de prêmio. A Ordem do Império Britânico. Recebo elogios e respeito. Isso vai demorar muito a chegar, mas estou fazendo tudo certo agora. A luz alaranjada, ao fundo, mostra que devo trabalhar com outro guia, porque estou entrando num ritmo mais rápido nesta vida como Helen. Nota. Almas que estão passando para o nível 3 são encaminhadas a um grupo espiritual diferente e recebem um novo mestre, com habilidades específicas nesse campo de estudos. Mas jamais perdemos nosso guia original, que está conosco desde a criação. Fim da nota. Para onde você vai em seguida? Vejo-me num espaço luminoso. Parece mármore, mas não é, tem transparência. Vejo que estou diante de um conselho. É isso, participo dele e presto aconselhamento a outras almas. O que isso significa? É como fazer parte de um conselho de diretoria. Sou apenas uma das pessoas reunidas no momento. Mostro amor incondicional, isso faz parte de meu caráter. Enquanto conversamos sobre as pessoas, almas, colocando diferentes pontos de vista sobre uma em específico, com foco em suas necessidades e analisando como podemos aconselhá-la sem dizer diretamente o que ela precisa fazer, eu digo, será que ela pode aprender essa lição de outra maneira? Vejo que o conselho está preparado a dar lições duras. Se as almas têm de enfrentar um interrogatório, quero que elas tenham uma maneira alternativa de aprender o que precisam aprender. Quero que elas tenham mais amor. É assim que vejo meu papel. Conte-me como funciona. Bem, somos 9 membros. Estou na extremidade direita. Tenho uma cor amarelo-dourada. Na verdade, não consigo enxergar o que acontece do lado oposto, a não ser quando eles estão falando, que é quando a cor energética ou o sentimento de quem fala se ilumina. Parece que a coisa esquenta um pouco. Não consigo imaginar almas ficando irritadas. Irritadas talvez seja um tanto simplista. Parece haver um consenso de que deve ser tomada uma postura firme com certas. Ou se sinto a energia crescendo, e é então que devo interferir com um ponto de vista oposto, recomendar uma postura mais leve e o perdão. Então, a energia de certa forma se acalma a um questionamento, revisão e resumo. Sou elogiada por meu ponto de vista. Tenho de mostrar cenas alternativas, para a vida de uma alma, passando diagramas ou desenhos ao presidente, que ocupa o centro. Passo a eles essas tábuas de pedra, nas quais textos estão escritos em dourado, e cada um as examina.
Nota: a terapeuta não pergunta à paciente, Elaine, que informação ela quer transmitir aos anciãos com as tábuas apresentadas. Pode-se supor que elas estão relacionadas, de alguma forma, a seu conselho sobre amor e compaixão. Temos informações acerca de signos e símbolos usados durante os procedimentos dos conselhos que representam uma interpretação de ideias. Fim da nota. Quando nos encontramos antes que a alma chegue, sempre discutimos detalhadamente tudo o que aconteceu na vida daquela pessoa. Verificamos se nossos conselhos, antes da última vida, foram seguidos e como cada alma reagiu a nossas recomendações. E muito difícil quando a alma tem problemas graves, o que é uma evidência de que ela não se lembrou nem seguiu nossos conselhos. A princípio, os anciãos me parecem muito severos quando essas almas se apresentam diante deles. Tenho a tentação de colocar meu ponto de vista em favor da compaixão e do amor e, embora eu esteja bem na porta do fórum, preciso me fazer ouvir, telepaticamente. Agora meu ponto de vista está sendo reconhecido como o melhor. Sinto que do equilíbrio faço a diferença. Tudo é uma questão de conseguir o equilíbrio, entre firmeza e suavidade, correto em cada caso. E por isso que passamos tanto tempo revendo todas as provas. Tenho de falar em favor da compaixão e do amor, embora não esteja perto do presidente. Acho que agora estou sendo mais plenamente aceito e meu ponto de vista tem peso. O chefe, presidente, é um espírito muito forte, dotado de uma energia impressionante. Nota: embora não haja dúvidas de que a paciente desse caso raro fez certas afirmações ambiciosas sobre o papel que desempenhou ao lado de seres de nível espiritual muito mais alto que o dela, é muito provável que certas afirmações tenham sido contestadas pelo facilitador, como a autora sugere. Isso inclui a cena em que Elaine, Simene dá uma aula ao conselho sobre a falta de compaixão e amor em relação ao caso que se apresenta a eles. A afirmação de Elaine de Rui os anciãos eram severos está sujeita a uma interpretação mais detalhada e parece ser a impressão de alguém que julga erroneamente o comportamento dos anciãos. A autora nos mostra que a indulgência deles em relação a Elaine, Simene é notável. Fica claro que estamos recebendo uma perspectiva estreita de uma visitante temporária que ainda não conquistou a condição de guia espiritual. Apesar disso, em nosso trabalho, devemos manter a mente aberta, porque tudo é possível na vida após a vida. Fim da nota. Elaine então indica que está se afastando da cena. Ela volta ao campo com seus guias. Agora eles estão todos juntos e me dizem o que preciso para me concentrar. Você quase conseguiu, mas ainda tem muito o que aprender, eles dizem. Agora que Elaine voltou a se conectar com seus guias, pergunto se eles responderão às dúvidas sobre sua vida atual. Às vezes, não convém que a alma receba respostas diretas, mas, nesse caso, os guias concordam. Elaine consegue ver e ouvir o que eles dizem e me relata. Pergunto-lhe sobre sua vida, seu trabalho, sua filha e seus relacionamentos. Ela me dá as seguintes respostas. Preciso trabalhar mais minha intuição. Se algo está errado, devo aceitar e trabalhar para melhorar. Preciso ter mais fé em mim, nas coisas que não posso ver e tocar. Devo lembrar que não estou sozinho e que eles estão ali para me ajudar. Eu pensava que precisava aprender a confiar mais nas pessoas. Ela não confia em homens nesta vida, mas não é assim. Tenho que aprender a ter fé e a não ser desconfiada. Ter fé e confiar nas pessoas até provarem o contrário. Não devo ser desconfiada. Agora consigo entender que me afastei muito nesta vida, e isso está impedindo que eu me aproxime das pessoas. Nem todo mundo tenciona fazer mal. Devo me conectar mais com eles, seus guias, em minha vida cotidiana. Se tiver uma dúvida, devo apenas colocá-la e eles me responderão. E, quando tiver um sentimento ou ideia, devo segui-los. Se tiver um pensamento sobre o que devo fazer ou como resolver alguma coisa,
devo colocá-lo em prática em vez de apenas me deter em analisá-lo para depois deixá-lo sair de uma vez por todas de minha cabeça. Porque se eu estiver errada, ele, Cyrus, virá me mostrar, fazendo alguma coisa maior ou pior acontecer. Se eu ouvir meu coração, tudo ficará bem. Elaine relembra o tempo que passou no Conselho de Anciãos e depois se despede de seus guias. Há um tempo de silêncio, e percebo que ela está passando por uma profunda experiência enquanto eles se preparam para partir. Depois a lembro de guardar a imagem deles na mente e de não esquecer seu conselho de se manter conectada com eles. Esse era o seu objetivo na sessão, conhecer seus guias, ser capaz de visualizá-los mentalmente para saber quando chamá-los e sentir a energia deles. Depois dessa experiência, ela será capaz de guardar essa conexão na mente e acessá-la sempre que precisar de apoio e confiança. Sua rara participação no Conselho de Anciãos ofereceu uma visão, em primeira mão, de como o aconselhamento se processa no nível mais alto. Ela ficou muito feliz com a sessão e agora se sente capaz de cumprir seu objetivo, ter um canal de comunicação não só para si mesma, mas também para obter conselhos para terceiros, principalmente parentes e amigos. Conhecer seus guias, personalidade, maneira como são capazes de ajudá-la a atender às suas necessidades, permitiu a ela desenvolver-se e caminhar rumo a uma vida mais alinhada com seu verdadeiro propósito. Notei que ela rapidamente fez mudanças em setores de sua vida, carreira, interesses profissionais e colegas, sem arrependimentos, e fez da filha o foco de sua energia. Como uma fase de vida está chegando ao fim e a filha está indo para a universidade, Elaine está prestes a realizar seu sonho, voltar ao seu país natal. Fazendo isso, ela estará ouvindo seu coração e tendo a coragem de seguir o conselho recebido sem olhar para trás. 7. Lothar, o Bárbaro. Davi M. Pierce, Parasite, Califórnia, bombeiro e paramédico aposentado. Dá apoio a pacientes de um centro de tratamento de câncer. Diante de uma situação difícil ou dolorosa, o grau de sofrimento que uma pessoa experimenta pode diminuir significativamente quando descobre o valor ou propósito da experiência, mesmo que a situação não se altere. A história que se segue é de um homem atormentado por uma crônica falta de energia. Incapaz de descobrir a causa da doença, ele começou a explorar o lado espiritual do problema. Uma única sessão de vida entre vidas revelou a origem e a razão desse estado. Embora continue sofrendo de baixa energia, o conhecimento o libertou do sofrimento e ele passou até a considerá-lo um lembrete palpável para o seu crescimento espiritual. O que me surpreendeu a conhecer Mark talvez tenha sido sua aparente mediocridade, um sujeito mediano, ligeiramente mais baixo que o normal, que trabalha em tempo integral num emprego também mediano. Como muitas pessoas que já entraram na meia-idade, Marx se interessa cada vez mais por coisas de natureza espiritual. Durante a maior parte de sua vida, porém, sofreu de um cansaço crônico e, hoje, precisa dosar cuidadosamente a maneira como gasta sua energia. Sempre senti mais necessidade de descansar do que a maioria das pessoas, desabafa ele. Sinto que preciso administrar meu gasto de energia de maneira sistemática, diferentemente de meus amigos que não apresentam tal necessidade. Pareço ter uma reserva de energia muito limitada, que precisa ser poupada com todo cuidado. Sinto-me vítima de meu corpo, como se ele me traísse. Não tenho a síndrome de fadiga crônica ou outra doença desse tipo. Sou capaz de aguentar um emprego de tempo integral como a maioria das pessoas. Portanto, minha baixa energia não é algo que se possa dizer anormal. Apenas sinto que ela não é como devia ser. Depois de conhecer o trabalho do Dr. Newton em Journey of Souls, Mark decidiu encontrar um terapeuta especializado nesse tipo de hipnoterapia. Nunca fiz hipnoterapia antes e acredito que ela possa me oferecer oportunidade para explorar um nível mais profundo e, assim, obter mais conhecimento de uma fonte superior. Quando pesquisava na internet o site do Newton Institute,
Mark encontrou vários especialistas e escolheu o que mais atraiu. Ter me escolhido significava dirigir durante horas para chegar ao meu consultório, mas isso não foi impedimento. Mark não tinha nenhuma experiência em hipnoterapia formal, muito menos em regressão a vidas passadas. Hesitei em realizar uma sessão imediata de ver com ele. Depois de conversar